Boa noite. Não posso deixar de externar e manifestar essa alegria de estarmos aqui de novo nessa casa, abençoada pelo nosso mestre, pelo nosso paizinho Francisco, e de continuar os nossos trabalhos, né, na seara cristã, na seara espírita. É muito bom rever todos vocês aqui. E Thelminha, me deu vontade de dizer assim, viva Jesus! Então, eu acho que nós estamos bem acompanhados aqui. Bem, nós temos um texto cujo título é Velho Argumento. Paulo toma de um versículo no livro de Atos, um livro que foi escrito por Lucas, né? Falando sobre os atos dos apóstolos após o desencarne de Jesus. E ele destaca essa parte que diz assim: e aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo, aqui não está bem escrito, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Nós vamos ler o texto e depois dar uma pequena contextualizada para ficar melhor entendido. O que Emmanuel nos fala sobre isso? É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é belíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E é aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses apreço às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então, para que a gente se situe aqui nesse diálogo, né, entre, aqui uma frase só do governador da Palestina, naquela ocasião, Pórcio Festo, Paulo se encontrava preso já há mais de 2 anos em Cesareia de Filipe. Ele, na verdade, o que fizeram foi livrá-lo de um apedrejamento em Jerusalém. Cláudio Lísias, se não me engano, né, tribuno romano, conseguiu movimentá-lo de Jerusalém para Cesareia, dizendo que Paulo, por ser um cidadão romano, deveria ser julgado, então, por um tribunal romano. E isso foi
feito tão na calada da noite, literalmente, que Cláudio destacou nada mais, nada menos do que 400 homens armados para conduzir Paulo até Cesareia, com receio de que os doutores da lei, do Sinédrio, no meio do caminho, pudessem intervir e tomar Paulo realmente para assassiná-lo. E lá, quando ele chega, ele conquista a todos, porque Paulo sempre falou com profunda sinceridade e profundo amor no coração. Aliás, desde quando Saulo, ele também falava com muita sinceridade, com muito amor no coração. Mas ele estava como que enceguecido. Ele só enxergava aquele Deus dos exércitos, entendido à época de Moisés. Um Deus vingativo, um Deus dominador, um Deus que não perdoava, né? E foi necessário o caminho de Damasco para que ele, então, caísse literalmente do camelo, né? Ou do cavalo, para que ele, então, tivesse esse encontro que mudou a sua vida e, então, passou a se chamar Paulo. E aqui o que acontece, né? Pelas tramas do destino, já não era mais Félix, já tinha assumido há pouco tempo o Pórcio Festo como governador da Palestina. Ele recebe em Cesareia o rei Herodes Agripa, um dos descendentes de Herodes o Grande, aquele que nós citamos aqui no culto de Natal. E então, Herodes se manifestou interessado em conhecer Paulo de Tarso, porque a fama de Paulo já corria por toda a área da Palestina e por toda a Ásia Menor também. E Paulo fala com tanta ênfase, com tanta sinceridade, com tanta propriedade e com tanto amor, que a plateia fica extasiada. O próprio Herodes chega a dizer a ele que por pouco você não me convence a virar um discípulo deste Nazareno. E Paulo diz assim, quem dera, né? Quem dera, não só o Senhor, como todos os outros que estão aqui ouvindo. E aí Pórcio Festo fica desconcertado. E nesse desconcerto ele tinha que quebrar aquele clima, então ele vem e diz, está louco, Paulo, estás louco. As muitas letras se fazem delirar. E o que Emmanuel traz para a gente é que realmente até hoje, quando a gente entra, ou quando a gente adentra a um discurso mais profundo do Evangelho, não aquele discurso superficial, de meu Deus, meu Jesus, sabe? Aquela coisa pela superfície que fica nadando somente. Quando a gente realmente adentra mais profundamente ao que o Evangelho nos traz, que foi a expressão da vida e do ensinamento de Jesus, Cristo de Deus, as pessoas ficam desconcertadas. Não é fácil ouvir esse discurso. No próprio Evangelho tem uma parte em que os que estavam ouvindo Jesus dizem assim, duro é ouvir esse discurso. Porque nós estamos acostumados, ou estávamos acostumados com outro discurso. Com o discurso de que a vida deveria ser vivida em busca de prazer, em busca de poder, em busca de posses. Então, a gente orientava a nossa vida inteiramente para questões de ordem material. Os nossos horizontes eram circunscritos entre berço e túmulo. Quando alguém desencarnava, era um Deus me acuda, era um sofrimento, era uma coisa do outro mundo. Era uma perda inestimável. Então, claro, quando o ente querido desencarna, vai um sentimento muito forte, realmente. Mas não é mais aquele sentimento de perda. E eu perdi fulano, eu perdi Beltrano. Não. Né? Ele retornou para a pátria espiritual. Ele retornou para
aonde nós iremos, porque é o nosso mundo original. Quando a gente se porta, então, estimulado pela doutrina dos espíritos, assumir uma posição de cidadão espiritual encarnado, que é diferente de ser um cidadão do mundo, e um dia vai desencarnar, mas depois volta. Né? Eu vou desencarnar, mas eu volto. É o contrário. Quando a gente se porta dessa maneira, o que acontece conosco é que o nosso ponto de vista muda completamente. O que antes nós dávamos profundo valor, passa a ter um valor relativo. E aquilo que nós nem valorizávamos, passa a ter uma importância definitiva. A nossa prece não é mais aquela prece de Pai Nosso que estamos santificados em vosso nome. A nossa prece é uma prece que a gente pode dizer, meu Pai. Mas o sentimento que sai fala muito mais do que as palavras. E mais ainda, a nossa atitude no dia a dia muda. Então, quando pisam no nosso pé, a gente não dá uma cotovelada. É capaz até de dizer desculpa. Eu me lembrei de um caso agora de Chico. Chico uma vez caiu, tomou uma queda. E ele já estava para esbravejar quando Emmanuel apareceu e fez: agradeça. Aí ele parou assim: agradeça, Chico. Mas eu agradeço, Chico. Obrigado, meu Deus, pela queda que eu estou vendo. Aí Emmanuel falou: você foi derrubado por um espírito que quer lhe fazer mal. E se você entrasse numa vibração de praguejar ou de lamentar pelo ocorrido, ele teria mais domínio sobre você. Então, ao agradecer, você cortou a influência que ele poderia estar naquele momento tendo sobre ti. Mas se a gente falar isso para alguém que ainda não entendeu, o que é que essa pessoa vai dizer? Você é louco. Como que alguém te ofende e você não faz nada? Como que alguém te ofende e depois você ajuda essa pessoa? Eu não lembro que não foram para casa, não é? Então, até hoje, tem essa questão do velho argumento, que nós vamos, para mim, esse texto aqui vem assim, para dizer para todos nós: olha, usarão do velho argumento para com vocês, tá? Se preparem. Para que no momento que eles usarem, você não assuma uma posição reativa. E que posição reativa seria essa? Uma das que ele fala que é de querer se justificar, de querer entrar numa contenda. Como que Emmanuel fala aqui? Muitas vezes, ele fala sobre contenda aqui. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Estéreis é que não dá nenhum fruto. O que a gente vai ficar defendendo? Uma coisa é a gente usar de argumentos. O espiritismo não é proselitista. Ele não visa encher a cara pela multidão de gente. Claro, a gente imagina, né, a gente idealiza um mundo em que reina o amor. Mas se esse amor estiver entre pessoas que são espíritas, budistas, candomblecistas, católicas, evangélicas, contanto que reina o amor. Porque religiões são somente caminhos, né? Caminhos que devem nos levar ao amor. Se uma religião não estiver nos levando ao amor, para, porque não está lhe fazendo bem. Então, ele nos faz essa advertência para nós ficarmos atentos a esses velhos argumentos. E lendo o texto, eu aqui fiquei pensando comigo mesmo, que às vezes existem velhos argumentos que nascem de dentro de nós mesmos. E são aqueles argumentos que, talvez por a gente ainda estar numa fase de transição, ou
Porque tem uma inércia aí de a gente pensar muitas vezes assim, às vezes a gente próprio chega a duvidar, né? Será que é isso mesmo? Ou então, um outro velho argumento do tipo assim, ah, não, já estou velho para isso, eu não vou mais assimilar isso, não. Ou, estou muito cansado, não dá para entrar nessa série. Eu tenho tantos afazeres, por que eu vou arrumar tempo ainda para estudar o livro dos Espíritos? Tá? Já tenho minha semana toda completamente tomada, né? Acho que essa noite eu não vou para o centro, não, porque eu estou muito cansado. E a gente não sabe o quanto de esforço tem aqui do invisível, dos amigos espirituais, fazendo diversos atendimentos, inclusive para nós que estamos aqui. Então, a princípio, quando eu li o texto, eu disse, mas o que, é que eu vou comentar sobre esse texto? Porque... Mas depois as ideias começaram a vir à cabeça e relendo Paulo Estevam, até para entender esse contexto. Leiam esse livro, gente, é maravilhoso. Paulo e Estevam. Conta a história deste espírito, né, que encarnou como Saulo e no meio da sua vida se transformou e passou a se chamar Paulo. E é realmente o apóstolo que levou a mensagem do Cristo para o mundo inteiro. Talvez não fosse Paulo e a mensagem do Cristo ficasse ali circunscrita à Palestina. Acho que não, porque Deus não pôs seus planos nas mãos de um só, né, gente? Quando um falta, sempre tem um outro para substituir. Mas, para saber o trabalho que Paulo fez, tem que ser um outro realmente, tipo um Allan Kardec, né? Para poder levar à frente. Então, que o Senhor nos abençoe esse novo ano que inicia para nós aqui no médico, que ele venha recheado de trabalho para a gente, muito trabalho, muito estudo, né? E muitas realizações do bem. Pai do bem.